Boa noite. A missão do Cristo Jesus, nos fazendo fiéis à sua doutrina, ao seu amor, à sua paz. Eu vinha comentando com o Gil aqui que cada página que a gente lê dos livros de Emmanuel, tem horas que a gente chega a se constrange de tanto conteúdo, né, de tanta advertência, de tanto amor, mas de tanta lucidez. E nós temos hoje o capítulo 46, cujo título é Voz, vírgula, entretanto. Já no título, né, ele traz para a gente aí o que a gente chama essa conjunção adversativa, né? Entretanto, mais, porém, contudo, todavia. Sempre que a gente se depara com uma vírgulazinha e uma conjunção dessa, o que vem antes da frase não importa, o que importa é o que vem depois. Né? Tipo assim, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. E o porém, os de, então, olha o porém aí. Então, quando eu vi no título, porém, entretanto, eu disse, ai, meu Deus. Mas ele pega uma frase da Epístola de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós vamos entender no contexto da leitura do texto e também, se quiserem ler depois a carta aos Romanos, que não tem aqui nenhuma conotação de vaidade, de orgulho, de Paulo se achar mais forte, ou de se achar que os cristãos têm uma fortaleza mundana maior. Nós vamos entender o que é essa fortaleza. Então, eu vou ler o texto todo só para vocês terem uma ideia geral, a gente vai comentar. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade, mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Então já deu para nós percebermos o que é que Paulo diz aqui como ser forte, né? E se nós meditarmos sobre essa forma dele se colocar, realmente aquele que deposita a sua confiança no divino, em Deus, não tem fortaleza maior, né? Porque Deus está não só
acima de tudo, como está na base de tudo. E se nós entendermos que somos criados por Ele, a sua semelhança, então temos a mesma essência que o Criador. Se nós estivermos com o Criador, quem estará contra nós? O próprio Paulo já diz, né? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Porém, Emmanuel já começa perguntando para a gente: olha só, por que que você adquire a noção justa da confiança em Deus? Qual o seu objetivo por buscar a Deus? Parece uma pergunta assim, simples de responder, né? Mas não é, porque ao longo do tempo, pelo menos comigo, e aí quando eu li a pergunta, eu comecei então a fazer uma retrospectiva, eu vi que eu passei por diversas etapas desse porquê. No começo era aquele porquê, porque meu pai e minha mãe me disse que tem que ser, e acabou. Estudei em escola de padre, jesuíta, então tinha que saber de cor e salteado o catecismo. Você tem que buscar Deus por isso. Depois vem aquela fase do medo. Se você não rezar na hora de dormir, vai ter pesadelo, né? Então a gente começa aquela coisa de sai de uma obrigação ou continua com uma obrigação de buscar a Deus, porque meus pais fazem assim, porque a sociedade faz assim, e agora eu tenho medo desse Senhor dos Exércitos, né? Que pune aqueles que não o seguem, a coisa do pecado original. Então, tem que rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Marias, tem que pedir perdão pelo que fez, pelo que não fez, pelo que não sabe se fez ou se não fez, mas a gente está sempre pecando, está sempre errado. Depois a gente começa a buscar a Deus para ter vantagens, algumas recompensas, né? Primeiro, para que Ele nos livre a gente de todo o mal que está do lado de fora. Tudo que está lá fora, tudo que é coisa ruim, e não chega até mim. Depois vem a fala das promessas. Barganha com Deus, né? Se eu passar na vestibular, eu vou andando até o Bonfim de Costa. Eu vou dar não sei quantas cestas básicas, isso, aquilo, outro. Uma atitude extremamente infantil, né? Como se Deus fosse fazer alguma coisa por esperar alguma coisa de nós em troca. Ou como se a gente pudesse comprar esse favor de Deus. Mas, gente, isso é tão profundo na gente, porque se nós remontarmos esse período de Paulo e até antes dele, era assim que o ser humano se relacionava com a divindade. A divindade era algo desconhecido, aterrador, as pessoas tinham medo e, e a sociedade cobrava. Porque quem não fosse da mesma religião que aquela sociedade era banido da sociedade, se não fosse morto. Então, essa herança judaico-cristã ainda paira sobre nós, ou ainda tem um espaçozinho dentro da gente. E é justamente aqui, à luz da doutrina dos Espíritos, que a gente consegue refletir sobre isso com clareza, né? E começar a tomar outro entendimento e outro sentido. Por que eu busco a Deus? É para me furtar a luta, como diz aqui, e ganhar o meu espaço no céu? Que céu? A gente aqui aprende que céu e inferno não são lugares circunscritos, são estados de consciência. Nós vimos no sábado aqui, nos diversos textos do seminário, né? E o ser humano só é infeliz quando ele se afasta da lei divina. E onde está essa lei divina que me afasta dela? Está na minha consciência. Como assim?
Porque todos fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Em nossa essência, nós somos essa lei de amor. Tanto que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pode até tentar esconder da gente mesmo, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que não está certo. Então, Emmanuel traz para a gente essa reflexão e buscar a Deus para fugirmos da luta, que é esta luta que forja quem nós somos, que nos faz seres melhores. É enfrentando e vencendo as dificuldades que acontecem conosco no dia a dia, que a gente consegue vir a ser pessoas melhores, né? Então, buscar a Deus para furtar-se essa luta não tem sentido. Semelhante atitude não seria compreensível, né? Então, e aí ele traz assim, o discípulo alcança a luz do conhecimento. Se a gente pegar a imagem do Evangelho como um todo, nós podemos nos classificar dentro dela como alguns dos personagens que estão lá. Será que nós somos discípulos? Ou somos ainda aquela multidão que vai com os outros, né? Ou somos aqueles que, pelo contrário, até queriam eliminar o Cristo? Porque o discípulo é aquele que se dispõe a ser aluno de alguém, para aprender com esse alguém. Então, para nos dizermos discípulos do Cristo, do Mestre, né? Como é que ele disse? Se quiserem ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Óbvio que a nossa cruz não é a cruz do Cristo. A gente não consegue carregar nem 1/1000º dessa cruz. Mas a nossa cruz é o nosso dia. É lidar com as pessoas que nos cercam, com as dificuldades que batem à nossa porta, com o desconhecido que tropeça com a gente na rua. Isso é a nossa cruz. Não precisa a gente buscar cruz alheia. Não precisa a gente buscar, não. O nosso dia a dia, o nosso dever como ser humano, como filho, como pai, como irmão, como cidadão, como colega de trabalho, como companheiro, confrade aqui de centro. Os deveres que se estabelecem nessas relações são nossas cruzes. Basta levar elas à luz do ensino de Jesus. O negar-se a si mesmo é a questão da gente do ego, né? É colocar a divindade, Deus, a vontade divina acima da minha vontade. O primeiro passo, a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, é o primeiro passo. Então, o discípulo que alcança a luz do conhecimento, o discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-lo ao próprio caminho. Ou seja, não aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui no centro, no nosso dia a dia, porque, acredite, houve uma época em que eu frequentava a centro espírita, e quando eu entrava na porta do centro, eu era uma pessoa e que ali eu parava, eu ouvia, etc. Mas depois que eu botava o pé lá fora, eu botava todas as minhas preocupações e eu pensava exatamente do mesmo jeito. Diante de uma dificuldade, eu, meu Deus, por que isso, por que aquilo, e praguejava, e me rebelava, e não aceitava. Levou um tempo para a ficha cair, entendeu? Então é isso que eu digo aqui. Para que nós estamos aqui ouvindo isso? É só para ouvir enquanto nós estamos sentados aqui? É para cumprir uma obrigação de vir ao centro? Ou é para a gente sair daquela porta um pouquinho melhor do que o que a gente entrou e aplicar isso no nosso dia a dia? Então, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair, ou seja, e não aplicar na nossa oficina de redenção, é uma ignorância extrema. Faz sentido, né? Dar-se ao Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino.
Aonde que esse reino se estabelece? Aonde se encontra esse reino? Dentro de cada um de nós. Assim ele nos explicou. Tá? O reino do céu não está aqui nem acolá. O reino do céu está dentro de nós. É o único local onde nós podemos realizar este reino. E é o seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Até hoje tem gente que recita o Pai Nosso dizendo assim: venha a nós ao vosso reino. Não. Venha a nós o teu reino, que o teu reino se faça dentro de mim. E para isso eu tenho que modificar minha disposição interna, porque não é mais o meu reino. Entende por que não tem espaço para um orgulhoso no reino do céu? Porque para um orgulhoso, o reino é o reino dele. Então, dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. No momento em que nós conseguirmos um pouquinho mais, cada vez a mais, e entendendo, compreendendo, assimilando, vivendo e sentindo esse reino dentro da gente, naturalmente, o que sair de nossa boca, tá? A forma como nós vamos olhar e ouvir as coisas, as atitudes de nossas mãos, o nosso caminhar, vai espelhar isso. Então, não precisa a gente se preocupar com o caminho lá fora. Se nós nos ocuparmos com o caminho aqui dentro, lá fora tudo acontecerá. Ainda que me advenham dificuldades, ainda que me advenham aflições, ainda que me advenham situações difíceis e dolorosas, mas se eu estiver com o Cristo em mim, se eu estiver fortalecido por Ele, por Deus, de topar qualquer parada, até mesmo falta de saúde, até mesmo por desencarnar. E a essa altura do campeonato já não deveria mais nos preocupar, porque nós temos certeza absoluta de que o encarnar e desencarnar é somente mudar de uma estação para outra e a vida continua. Entende? E aí ele coloca essa questão das almas paralíticas. Né? Mas entendamos, por ausência de compreensão da verdade, porque até hoje a gente tem uma série de templos de todas as espécies que ainda procuram trazer todo mundo na rédea curta. Né? Então, tem aí a teologia da prosperidade. Se você adentrar a tal corrente religiosa, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom marido, um bom esposo, você vai ter um salário maior. A pessoa entra com essa intenção. Como no universo Deus aproveita-se de tudo, absolutamente tudo, até dessas situações, dali saem coisas boas, porque de alguma maneira entra alguma coisa na cabeça da pessoa. Tá? Mas, até certo ponto, as almas ficam paralíticas. Por exemplo, ainda tem aqueles que pensam assim: Jesus é Deus que veio ao mundo para nos livrar de todos os pecados. Então, eu vou na missa, comungo. Gente, eu não estou fazendo uma crítica, não, tá? Eu só estou observando como as coisas acontecem, porque tem muitas coisas boas que acontecem ali dentro das missas e tem muitos espíritos elevados que estão ali fazendo muita coisa boa. Mas a pessoa entra e faz assim: já cumpri com minha obrigação, vou lá para fora e posso pecar de novo, porque quem vai pagar por mim é Jesus, não sou eu. Então, está paralisado no tempo e no espaço. Essa é uma paralítica que Emmanuel coloca aqui. E essas almas ficam ansiando por bem-aventurança. Então, querem o reino de Deus antes de serem humildes. Né? Querem a terra antes de serem mansos. Querem misericórdia, mas não querem ser misericordiosos. Querem ver a Deus, mas purificar o coração. Marconi falou bem aqui no sábado, quando ele leu, né, o texto dele, Em Marcha. Como bem-aventurados também pode significar em marcha. Então,
em marcha os mansos, porque eles herdarão a terra. A bem-aventurança vem depois, primeiro, a pregação, primeiro o nosso dever. Não pode inverter ou subverter a ordem. E aí ele diz, isso pode se entender em criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade. Mas nós, e sem querer nos colocar melhor do que ninguém, mas a doutrina espírita clareia isso para a gente. Está claro o que eu estou falando aqui? Acho que sim, né? Então, é isso que os espíritos nos falam. A gente já não pode mais alegar ignorância, né? Ó, muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na autoridade, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto. Então, desculpa, mas não dá mais para voltar atrás. Agora que a gente já sabe, não dá para fechar os olhos, como quando éramos criancinhas, que a gente não queria que alguma coisa acontecesse, a gente fechava o olho de ver, ninguém está vivendo. Né? Não dá mais. Graças a Deus, gente. Porque nós não temos a menor ideia do que nos espera quando a gente conseguir se libertar deste reino nominal, dessa influência da matéria. É tão bom, é tão incalculável que a gente não tem nem palavras. E eu nem sei do que eu estou falando, eu sei que eu já ouvi, mas eu não faço ideia do quanto isso, o máximo de ideia que eu faço ainda é pouco. Então, existe coisa muito, muito, muito melhor do que o que nós conseguimos vislumbrar. Então, nós, entretanto, fica aí para nós a reflexão da noite. Obrigado pelo espaço.